Olá, eu sou Marcelo Formigoni, eu trabalho aqui na Janssen e a gente está numa série de podcasts com o tema Siga Sem Pausa. Esse é o nosso segundo episódio e a gente tem aqui hoje para conversar com a gente a doutora Renata Frois, que é gastroenterologista, especialista em doença inflamatória intestinal e membro do GDIB, que é a Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite. E temos também a Maria Paula Gonçalves, que é técnica de enfermagem, psicóloga e paciente da doença de Crohn. E navegadora, Navegadora Alende. Para a gente começar, vamos ter uma retrospectiva para aqueles que assistiram e a gente vai tomar alguns temas aqui no episódio 2, no 3 também e no 4 para a gente entender um pouquinho melhor sobre a doença inflamatória intestinal, para depois a gente ir em outros assuntos que esse episódio vai tratar sobre a importância do acesso aos tratamentos tanto no SUS quanto na ANS. E aí a gente vai saber um pouquinho mais com a doutora Renata Frois. Doutora Renata, obrigado pela sua presença. Maria Paula também. Primeiro, acho que o primeiro ponto super interessante para a gente entender, dar uma revisão um pouquinho, doutora, do que é doença inflamatória intestinal para os pacientes e familiares que estão assistindo aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pelo convite, Marcelo. Prazer estar aqui. E aí, as doenças inflamatórias intestinais, elas são compostas, na verdade, por duas doenças. A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Sendo que a retocolite ulcerativa, o nome já ajuda ali a gente saber como é que é. É no reto que começa e ela segue pelo cólon, então intestino grosso. Então ela é uma doença exclusiva de intestino grosso, uma doença mais de mucosa, que a gente diz que é mais superficial do que o Crohn, que é uma doença que pode acometer todas as camadas do intestino, não só do intestino grosso, como ele também pode acometer qualquer segmento entre a boca e o ânus. Então, quer dizer, ele pode ser salteado, um pouco diferente da retocolite ulcerativa. Então, a retocolite ulcerativa é basicamente a gente, numa colonoscopia, acessa todos os locais que ela poderia ser encontrada, e no Crohn, se for um Crohn de ilho ou de intestino delgado ou de tudo que seja fora do intestino grosso, a gente tem outros exames complementares, como tomografia ou ressonância, que a gente vai precisar para nos auxiliar nesse diagnóstico. Qual que é o principal sintoma que os pacientes acabam sentindo logo de começo para dizer é uma suspeita de uma doença inflamatória intestinal? Os mais comuns são diarreia com sangue ou não e emagrecimento. Às vezes isso foge um pouco, às vezes o paciente também, muitos pacientes têm dor. Quando eles têm dor associada a diarreia ou emagrecimento, já fica mais fácil de presumir esse diagnóstico. Mas quando a dor é crônica e solitária, vamos dizer assim, sem esses outros sintomas, às vezes fica um pouquinho mais difícil de fazer esse diagnóstico e esse diagnóstico demora um pouco mais. Esses pacientes também podem ter manifestações fora do intestino, então eles podem ter dores articulares, podem ter a gente chama de olho vermelho, que também pode ser acometido. Manifestações também na pele podem acontecer. Então, são as manifestações extraintestinais. E a mais comum é a parte de artralgia. E, por último, assim, mas não menos importante, a fadiga. O cansaço, a fadiga são bem frequentes, assim como a anemia também é bem frequente. Por causa da perda de sangue? Por causa da perda de sangue. E, no caso da fadiga, muito por causa da inflamação mesmo. Tá descontrolada, e aí dá você sente consumido, assim, esse cansaço, né? Ótimo. E para vocês que querem saber mais sobre como se manifesta a doença inflamatória intestinal, a doutora Renata Frois explicou tudo para a gente, dos exames, toda a jornada desse paciente que chega até a ter esses sintomas, como eles descobrem, em mais detalhes, né, doutora, no primeiro episódio. Então, eu convido vocês a assistirem o primeiro episódio, se você quiser aprofundar um pouquinho mais nas características da doença. E a gente está aqui com a Maria Paula. Tudo bom, Maria Paula? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É super importante você também, que é paciente, explicar um pouco da jornada. A gente está trabalhando muito sobre a jornada para o paciente seguir a vida sem pausa mesmo. E quanto é importante pessoas que estão assistindo agora a gente se espelharem em pacientes e dizer: tá tudo bem, dá para seguir sem pausa. É uma doença que a gente falou no primeiro episódio
que é às vezes assustadora, muitas vezes, né? Porque ainda não é tão conhecida no público em geral, como doenças mais crônicas. E a gente queria entender um pouquinho como que foi sua jornada, quando que começou tudo isso, como que foi essa experiência que você está tendo e teve lá atrás com a doença de Crohn. De Crohn que você teve, né? Isso, doença de Crohn. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, na presença da doutora Renata. Gratidão demais. Bom, a minha jornada, de fato, ela começou com uma uveíte, né? Que foi o que a doutora falou, com os olhos vermelhos, né? Então, o meu primeiro sintoma com relação à doença de Crohn foi os olhos vermelhos. Nos olhos. Ou seja, ninguém diria que isso é, né? O público leigo não diria que isso é um clássico. Porque os meus primeiros sintomas não teve relação com a diarreia com sangue, né? Os meus primeiros sintomas teve relação mais com a extraintestinal da doença, né? E eu era constipada. E eu vomitava muito, né? Então tinha muito desconforto mais na parte superior do que na parte inferior. Olha. E aí foi um oftalmo, né? Eu várias vezes eu tentando tratar uma possível aí conjuntivite, né? E que não era uma conjuntivite, fazendo vários tratamentos. Falei, mas poxa vida, que conjuntivite é essa que nunca acaba, né? Então, foi um oftalmo que falou assim, olha, menina, procura um gastro, dá uma olhada nesse intestino, vê o que está acontecendo. Aí ele me fez umas perguntinhas, né? Eu falei, poxa, super interessante, né? O oftalmo ter esse direcionamento é muito legal. E, assim, o meu primeiro contato médico, né, foi o oftalmo, que me deu essa orientação. E, trabalhando na área da saúde, você acaba colocando a sua dor no bolso e vai cuidar da dor dos outros. Então, você não foca naquilo, né? Você fala assim, não, aqui nada, é besteira. Imagina que eu tenho qualquer coisa. E como eu já tinha ouvido falar sobre a doença de Crohn, por trabalhar com pacientes de Crohn, mas eu tinha o contato só com pacientes que tinham diarreia, nunca com pacientes que tinham extras intestinais. Então, eu não liguei. Você falou, não é comigo isso aí. Exatamente. E aí foi o médico do trabalho que me pediu os primeiros exames, né? Que foi uma tomografia. E logo depois da tomografia, que apareceram algumas alterações, ele pediu uma colonoscopia. E aí o meu ilho estava acometido, né? Tinha lá umas feridinhas afitosas, né? Doutor, se tiver errado, a senhora me corrige. Não, isso aí é. Umas feridinhas afitosas, né? Não tinha poucas, tinha bastante, mas enfim. E aí ele falou assim, bom, vamos iniciar o tratamento. Né? O meu primeiro tratamento foi com um medicamento VO, né? Por via oral. Oral. Uhum. Que é o clássico, né? Que os pacientes que estão ouvindo a gente sabem do que eu tô falando, né? E aí iniciamos esse tratamento, só que aí ele falou assim, olha, Maria Paula, vamos procurar um especialista, né? Porque eu sou médico do trabalho, então vamos, né, buscar uma forma de tratamento pra gente ver se tá certinho isso daí. Ok. Fui procurar. E aí, quando o médico me viu, doutor, ele falou assim, que doença de Crohn, que nada, não tem diarreia, não sei o quê. Então, o médico... Mas que médico você foi? Num especialista? Fui um especialista em doença inflamatória intestinal, daqui de São Paulo, né? E ele falou assim, não, menina, você não tem doença de Crohn, imagina, né? Ele olhou meus exames e falou assim, não, você não tem nada disso. Aí, tirou meu remédio, né? Eu falei, poxa, eu saí do hospital, da clínica super feliz, né? Porque falei, poxa, eu não tenho doença de Crohn, não tenho uma doença crônica que eu vou ter que tratar pro resto da vida, né? Eu falei, poxa, então, maravilha, não tenho. Saí lá com medicamento para constipação. E aí, toda feliz. Passou-se um tempo, a coisa começou a ficar um pouquinho mais estranha, né? E aí foi onde foi acometida outras áreas, né? Então, eu já tinha... quando eu fui passar... Quando você diz a coisa começou a ficar um pouco estranha, começou mais dor... Os sintomas que você tinha antes continuaram? Piorou, né? Porque eu tava tratando, tava amenizando. E aí, eu cortou o tratamento, eles voltaram um pouquinho mais intensificados, né? Os olhos, nem tanto, mas eu tinha muitas feridas, muitas aftas na boca. Eu vomitava muito, principalmente na parte da manhã, passava muito mal, né? E continuava com a constipação, né? E aí foi quando eu busquei um outro especialista, né? E aí esse especialista daqui de São Paulo também, ele falou assim,
olha, Maria Paula, vamos repetir os exames, vamos ver isso daí direitinho, mas pra mim, você tem doença de Crohn, né? Uhum. Eu falei, poxa vida, e agora, né? Tem ou não tem? Aí a gente E repetiu aí ele pegou os exames anteriores, viu, isso, por isso que ele falou. comparou, né? E aí, com essa comparação, ele falou assim, olha, bata o martelo que é a doença de Crohn. É porque você tem um tipo de Crohn diferente. E aí, a gente viu que tinha feridinhas em outros locais, no estômago. Então, que acabou que, nesse momento... E aí, a gente partiu para um outro medicamento, que é um imunossupressor, e para um biológico. Tá, então você já passou por essa fase. Já passei, já tive que pular de fase, né? Eu não tive muito Entendi. tempo. E nesse inteirinho, só pra gente entender melhor, entre você... quanto tempo você ficou com sintomas inespecíficos ou específicos até o médico do trabalho ou até os sintomas oculares? Quanto tempo você passou até essa primeira fase? Olha, eu tive uma mudança de emprego na época, e assim, foi uma mudança um pouco traumática, né? Então, assim, a maioria dos pacientes hoje, ele relaciona a esse processo, né, de você estar passando por muito estresse, né? Esse momento um pouco traumático passou aí uns 6 meses para ter o primeiro a começar os olhos ficar bem vermelho. Mas antes você não tinha sintomas gastrointestinais. Dos olhos, não. Mas sempre foi aquela pessoa constipada, né? Tipo, você relaciona com, não bebo água direito. Você é da área de saúde, Sim, você não bebe água, sim. você não faz nada direito, né? Então, foi uns 6 meses. Aí, até eu passar com o especialista novamente, que eu começar o biológico, foi aí quase 1 ano. Quase um ano. Até que não foi muito, né, doutor? A gente A gente tava falando no episódio 1, a gente tava falando com o paciente Tiago e ele tava comentando, né? E até a doutora Renata tava comentando o tempo que demora para o paciente que tem os primeiros sintomas até, né, buscar um especialista, né, doutora? Então, 1 ano até que foi... Não porque eu estava comentando, porque assim, em média, a gente vê que tem trabalhos aqui no Brasil que falam de 5 anos, outros falam de 3 anos, depende, né? Então, existe uma demora muito grande ainda entre os sintomas aparecerem e o diagnóstico ser firmado, justamente pelo que você falou, de que não vem escrito doença de Crohn, retocólito ulcerativo. Você tem que juntar as peças, né? Como a gente até comentou no episódio anterior, do quebra-cabeça. Você tem que pegar o exame físico, mais os sintomas, mais a colonoscopia, mais os exames de imagem, mais os exames laboratoriais, juntar tudo e falar, tem doença inflamatória intestinal, e aí você está dando um diagnóstico de doença crônica, então por isso nem sempre é fácil também para o médico dar esse diagnóstico, e assim como também não é fácil para o paciente receber. Exatamente. Eu tive a vantagem, né? Eu posso dizer que eu tive a vantagem com relação a... E eu até compreendo esse curto prazo, porque eu trabalhava dentro de um hospital. E eu trabalho, aliás, né? E eu não... Como eu posso dizer? Eu trabalhava dentro de um setor que era de gastro. Então, vira e mexe alguma enfermeira, alguém falava, olha, a Maria Paula tá assim assado. Você quer? Então, a gente acaba tendo aquele, né? Por você ser profissional de saúde, talvez essa jornada tenha sido encurtada. Totalmente. O que é muito bom porque ela conseguiu a janela de oportunidade. Então, ela já conseguiu um tratamento mais efetivo dentro dos 2 primeiros anos. Explica um pouquinho para quem não está familiarizado o que é a janela de oportunidade. A janela de oportunidade a gente chama que é um período dos 2 primeiros anos em relação... Desde a primeira manifestação. Desde a primeira manifestação, que a gente acredita que se você fizer um tratamento mais efetivo nesses 2 primeiros anos, você vai diminuir a chance de você ter complicações futuras. Seja de uma desmotilidade intestinal, seja de uma fístula, seja de um abscesso, seja de uma estenose, enfim. Complicações que essas doenças inflamatórias podem ter, que são comuns, e que seriam, de certa forma, a ordem natural da progressão, porque é uma doença crônica progressiva. São doenças crônicas progressivas. Mas se a gente fizer um tratamento mais efetivo, especialmente no início, é como se o paciente evitasse as sequelas. Ele é menos tempo, né, em exposição contra a própria inflamação. Isso, exatamente. Entendi. Explica um pouquinho pra gente, assim, bom,
teve o diagnóstico, começou o tratamento que você falou, e aí a gente vai explorar um pouquinho mais os tratamentos. E aí, como foi, você que é psicóloga agora, da área da saúde, como que foi psicologicamente? A gente sabe o quanto isso impacta, a gente falou bastante no episódio 1, mas como foi tocar a vida daí pra frente, já que você tinha uns medos, né? Ficou até feliz quando o médico falou que não era nada. Como foi daí em diante? Bom, o primeiro impacto, né, acho que para todos os pacientes, mas para mim, pessoalmente, foi poxa vida, sou da área da saúde. Eu não tô acreditando nisso. Então, tipo, a aceitação, né? Aceitar a doença, assim, os primeiros meses, assim, para mim foi bem difícil. Aceitar que eu tinha que fazer um tratamento onde eu tinha que ter uma continuidade, porque eu detestava ficar tomando comprimido, ter que aquelas obrigações, né? Fazia os outros tomar, mas não gostava muito. Então, o maior desafio foi este, sabe? Aceitar a doença. Dali pra frente, a partir do momento que teve um dia que eu falei assim, não, poxa, vi meu filho pequeno, eu falei assim, não, pera, deixa eu pensar nisso melhor, vamos respirar, vamos entender. Aí eu fui buscar informação, né? Porque até então eu não conhecia ninguém, assim, próximo de mim, ou que pudesse me dar uma orientação do que era, do que não era, o que eu ia enfrentar, né? Então, foi bem assustador no início, mas dali pra frente eu falei assim, não, vou buscar informação. Aí você vai na internet, deixa eu ver, eu fui diagnosticada em meados de 2012 para 2013, já tinham, hoje isso é mais intenso, né, mais forte na internet, mas já tinha informação, né. Eu sempre fui muito de ficar garimpando artigo científico, então eu ia buscando, entendendo, olha, tem esse tratamento, se não der certo esse, tem esse. Então, a gente vai buscando as oportunidades da internet. E também eu sempre tive um bom relacionamento com o meu médico. Então, o que, assim, me trouxe, me fez colocar os pés no chão e falou assim, não, pera, vamos cuidar disso daqui direitinho, foi também ter essa conversa e esse acolhimento, né, do meu médico, aonde eu basicamente chorei no colo dele, falando, doutor, pelo amor de Deus, o que vai ser de mim? E ele passar toda essa segurança para mim, né? Então, isso foi primordial. Acho que essa relação médico-paciente é importantíssima. É fundamental, né? E me chama a atenção que ela falou, assim, já há 10 anos, né? Porque foi 2012, 13, que na internet já falavam se esse tratamento não der certo, tem outro. Quer dizer, que a gente fica pensando muito nisso mesmo, porque as doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas de longa duração. A gente comentou que você geralmente tem um diagnóstico muito jovem, em plena idade laboral, né? Ali entre os 15 e os 40 anos em geral. E a expectativa de vida no Brasil é para mais de 70 anos, então muitas vezes são 50 anos aí de jornada. Então a gente precisa de muitas opções de tratamento para cobrir todo esse tempo dos pacientes. Então, é super importante. E você vê que é uma preocupação dos pacientes, né? A fala do Thiago, a fala dela, falando de ter um arsenal terapêutico maior, essa possibilidade para a vida inteira. Será que vai funcionar sempre? Se parar de funcionar, como é que eu vou ficar? Então, você vê que as preocupações, elas são semelhantes, né? Nesse sentido, doutora, eu queria entender um pouco, e até para explicar para os pacientes também que estão nos ouvindo, nos assistindo, como que, primeiro, o que acontece na mucosa que o medicamento vai atuar? É na inflamação? Ele vai diminuir essa inflamação? A maioria dos medicamentos? A maioria dos medicamentos, ele atua em alguma das vias inflamatórias. Por isso é importante a gente ter diferentes classes de tratamento, porque a gente tem várias vias inflamatórias. A gente tem medicamentos que eles atuam mais numa via chamada no TNF, outros nas interleucinas, outros na anti-integrina, nas integrinas. Então, quer dizer, tudo isso está presente lá no intestino? Tudo isso está presente no intestino e eu falei, na verdade, o anti junto, mas, na verdade, o tratamento é o anti, né? É o anti uma dessas vias que bloqueia essa via, cada via dessa de inflamação,
e aí a gente tem o controle dessa inflamação. Então, cada paciente pode ter o controle da inflamação se bloqueando uma dessas vias. Então, você tem uma via, então você tem as células ali dentro ali do intestino, recobrindo o intestino, onde passa todo os restos de alimentos, tudo isso, e essas células acabam inflamando, né, por algum motivo. Tem alguma causa específica? É multifatorial, mas como ela falou, geralmente o gatilho é o estresse. Geralmente o gatilho... Algo emocional. Algo emocional é o mais comum, mas a gente também tem componente da alimentação, uma alimentação cada vez mais industrializada, embutidos, enlatados, e a gente também tem outras questões, como, por exemplo, genética, né? Tem uma predisposição genética que acontece. Cigarro também é um fator. Então, tudo isso, ou seja, a qualidade de vida, ou seja, a questão emocional, mas também tem as coisas, digamos assim, que acabam provocando as células do intestino para elas super reagirem e inflamarem, né? Sim. E por que elas são chamadas de doenças autoimunes? É porque é como se você estivesse produzindo anticorpos contra o seu próprio organismo. Então, assim, é uma situação semelhante a se você tivesse feito um transplante e o seu organismo entende que aquele tecido transplantado não é seu. Então, ele rejeita. Então, não foi um transplante, mas... Por algum motivo. Por algum motivo, há uma leitura, né, diferenciada, e ele entende que aquela parte, aquele tecido... As células do intestino não são dele. Então, ele faz esse processo semelhante a de um transplante, né, de uma rejeição de um transplante. De um órgão que não é de dele. um órgão que não é dele, de rejeição. E aí, os tratamentos, eles justamente bloqueiam esses anticorpos que fazem esse trabalho de rejeição. E aí, por isso que a gente fala que é uma imunomodulação, né? Você mexe com o imunológico ali no tratamento para você poder... Todo o sistema imunológico envolvido nisso. Você fala inflamação, mas a inflamação está dentro de uma cadeia imunológica que vai atacar e contra-atacar quando ele está maior, mais exacerbado, ou seja, mais irritado, menos irritado. E nesse sentido... Como que normalmente é feito o tratamento para quem está ouvindo a gente, para entender melhor? Eu tenho um protocolo de tratamento, o médico tem opção das diversas opções terapêuticas que a gente tem hoje, de começar por qual ele quiser, é avaliado, tem primeiro, começa com isso, aí vai para isso, porque a gente tem desde os orais até o que a gente falou no último episódio, que são os biológicos, que a gente vai explicar um pouquinho melhor. O que passa na cabeça do médico na hora? Tem uma diretriz para a gente seguir. Então a gente, na verdade, a primeira diferenciação que a gente faz é retocolite ou é Crohn. Então já são para separar a primeira diferenciação que a gente faz. Aí, uma vez definido isso, a gente vai classificar em intensidade. É leve, é moderado ou é grave? Então, as doenças mais leves são tratadas de uma forma e as moderadas a graves de outra forma. Então, a gente também faz essa separação, essa distinção, se é leve, se é moderado, se é grave. Então, dependendo se o paciente, por exemplo, está muito sintomático na abertura do seu quadro, às vezes ele vai precisar de uma medicação que tem uma ação rápida. Mas tem alguns medicamentos que têm essa ação rápida, mas que não podem ser tomados a longo prazo, como, por exemplo, o próprio corticoide que a gente citou aqui. Entendi. Que muitas vezes a gente tem que fazer ele no início dos sintomas para tirar o paciente da crise, mas que eles não podem ser usados a longo prazo. Então, aí existem também nos quadros mais leves e moderados a opção de medicamentos orais, né? Aminosalicilatos e também existem os imunossupressores. Quando a doença está mais moderada a grave e que não respondeu a esse tratamento convencional, ou que fez alguma intolerância a esse tratamento convencional, ou que há uma gravidade maior, por exemplo, a aparição de fístulas ou manifestações extraintestinais. Então, aí a gente já acaba fazendo um aceleramento, né, dessa cadeia de tratamento, desses passos de tratamento e migrando para a terapia biológica, que existem tanto medicações subcutâneas quanto venosas.
E aí, mais uma vez, a gente tem que fazer uma distinção se esse paciente ele tem plano de saúde, se ele, né, tem acesso à saúde suplementar ou se ele está no SUS. Porque a gente tem medicamentos diferentes cobertos pelo SUS e pela saúde suplementar no Crohn e na retocolite. Quando você fala essas nomenclaturas, só para a gente entender, subcutâneo, subcutâneo é o quê? É uma injeção? É uma injeção semelhante a uma insulina. É uma insulina. Para o paciente que é diabético, eu acho que fica mais fácil, né, Entendi. de visualizar. Uma injeçãozinha que a pessoa tem que tomar. Sim. Ou quando tem que tomar alguma infusão, alguma coisa assim. Tem medicamentos que são assim Também tem E é medicamentos. que você corre tipo um soro. Isso, exatamente. Entendi. Você faz esse medicamento geralmente diluído no soro e faz uma infusão venosa. Entendi. Então teria como dizer que são medicamentos mais com tecnologias maiores e outras menores? Com certeza. Não dá para... existe uma complexidade muito maior na composição de uma molécula de um medicamento sintético oral do que um medicamento Químico, assim. Biológico. Né? É bem diferente, né? E esse biológico, ele vai fazer o que exatamente? O que ele vai fazer de diferente? Ele vai atuar nesse bloqueio desses anticorpos, dependendo da via. Ou nesse TNF, ou nessa integrina, ou essa interleucina, enfim. Ele vai bloquear a via que está exacerbada de inflamação. Então são anticorpos que vão neutralizar alguma via da inflamatória que esteja super exacerbada. Exacerbada. E quando a gente fala, a gente sabe... Você falou muito bem no primeiro episódio qual a importância de ter um arsenal terapêutico cada vez maior, né? A gente sabe que no mercado tem vários, tanto medicações químicas, né? Os sintéticos, como agora os imunobiológicos, que são tecnologias super avançadas, diversas vias diferentes. Mas eu imagino também que o momento que o médico prescreve, ele deve passar várias coisas na cabeça dele. Como que esse medicamento vai chegar até esse paciente, né? Acho que até o paciente vai pensar, vou tomar uma injeção, vou tomar uma infusão, então isso é grave, né? Como que é essa jornada do médico e do paciente também para tomar ou para entrar numa classe terapêutica como os imunobiológicos e para ter acesso a esses medicamentos? Explica um pouquinho para a gente como que é a diferença, porque você falou um pouco de saúde suplementar e SUS. Primeiro, o que seria saúde suplementar? Seria o convênio. Isso. Saúde suplementar são os pacientes que são conveniados a algum plano de saúde. Entendi. Então, o que acontece? Na verdade, esses medicamentos que a Maria Paula comentou, orais, eles, na verdade, hoje em dia só têm acesso no SUS. Então, ou a pessoa compra na farmácia, ou de fornecimento gratuito tem no SUS, através da prescrição de uma LME, que é uma receita controlada, tá? Dos médicos especialistas. Eles fazem todo o preenchimento e o paciente retira nas secretarias estaduais de saúde esses medicamentos orais. Os imunobiológicos, eles também existem no SUS. Mas aí, mais uma vez, a gente tem que fazer essa diferenciação entre Crohn e retocolite. Então, por exemplo, na doença de Crohn, a gente tem tanto imunobiológicos venosos quanto subcutâneos. Porém, infelizmente, todos eles são da mesma classe. Então, quer dizer, se o paciente ele não apresenta uma resposta àquela classe, e o que pode acontecer em até 30% dos pacientes, aí varia de 20% a 50%, mas enfim, uma média de uns 30% pode... De 20% a 30% vão falhar. Vão falhar em algum momento. Pode até ter uma resposta inicial, mas pode ser que com o tempo ele falhe. Então você só vai ter um outro medicamento que da mesma classe, você pode mudar, na verdade, a via de administração. Um ser venoso, você passar para outro subcutâneo, um ser a cada 2 meses, você passar para um mensal ou um a cada 14 dias. Mas no SUS, a gente ainda não tem essa possibilidade, na doença de Crohn, de ter outra classe de medicamentos. O que é totalmente diferente de quem tem plano de saúde. Ou quem quer comprar particular, é possível? É possível, mas não é muito viável financeiramente, porque são medicações de alto custo, né? Então, quem tem plano de saúde, na doença de Crohn, como foi uma introdução
no rol, que é uma lista de procedimentos e medicamentos que os O planos... que é rol? O rol é uma lista de cobertura obrigatória. Para quem? Para quem tem plano de saúde. Ok. Então, o paciente que tem plano de saúde, ele vai ter acesso obrigatório de cobertura para o que está na lista. Então ele tem uma lista de medicamentos. De procedimentos e medicamentos, Ok. Então tem uma lista de procedimentos e medicamentos. que é coberta. Que é coberto. Eu vou no meu médico, eu tenho um convênio, e ele fala, ó, você vai precisar deste medicamento. Sim, Aí ele vai ver se está naquela lista. sim, mas na doença de Crohn, todos estão na lista. Olha, Então, já é uma grande todos que vantagem. existem hoje. Todos que são aprovados pela Anvisa, a Anvisa, ela dá o selo assim, ó, no Brasil pode ser utilizado. Então, qualquer biológico que seja para doença de Crohn, ela automaticamente entra no rol. O que é uma situação totalmente diferente da retocolite. A retocolite, ela, durante muito tempo, não teve acesso a nenhum biológico. E, recentemente, de 2020 para cá, ela passou a ter essa cobertura, primeiramente no SUS, com 2 imunobiológicos, e agora, desde 2021, também tem na ANS, que é a saúde suplementar, né, os convênios, com 3 imunobiológicos. Por que antes não tinha e agora está tendo? Infelizmente, por causa de uma concepção de que a retocolite ulcerativa era uma doença curável, uma vez que se você fizesse uma colectomia total e o paciente ficasse com uma ostomia, né, uma bolsinha definitiva, ele estava curado. Está resolvido. Para quem, né? Aí a gente pergunta, né? Quer dizer, para quem? Então, quer dizer, primeiro que não está resolvido porque, como a Maria Paula falou, tem as manifestações extraintestinais e a uveíte e a dor articular. Ele pode continuar sentindo mesmo tendo tirado todo o cólon, né? Interessante. Então, o que faz um grupo de medicações estar nesse rol da ANS, ou seja, está disponível para os convênios bancarem, posso dizer assim, essas medicações para os pacientes conveniados, e no SUS não? Qual que é o critério de um para o outro? Na verdade, você tem que fazer submissões, tanto para um quanto para outro. No caso da doença de Crohn, para a saúde suplementar, antigamente você fazia essa introdução na lista de medicamentos por doença. Então, a doença de Crohn entrou por doença. Mais recentemente, com o avanço das tecnologias em saúde, eles mudaram esse critério para ser por tecnologia, por medicamento. Então, a retocolite, como não entrou nesse momento que era por doença, toda vez agora que aprovarem um medicamento novo no Brasil, toda vez vai ter que ser submetido a uma comissão e nesse dossiê que é feito, eles avaliam algumas situações. Uma é uma demanda não atendida, outra é uma análise de custo-efetividade e outra é um impacto orçamentário. Então, eles avaliando esses 3 aspectos, vão decidir se isso vai ser incorporado ou não no sistema de saúde, seja público ou seja privado. Então, no SUS funciona da mesma forma. São sempre esses 3 pilares que precisam ser avaliados para os medicamentos chegarem nos nossos pacientes. E é por período? Ou seja, assim, quando que pode, quem submete a indústria? Antigamente, era a cada 2 anos que tinha esse rol na saúde suplementar. Agora a entrada pode ser a qualquer momento, não tem. Antigamente você abria um período, vamos dizer assim, de inscrição. Agora não. E agora, a cada 6 meses, eles estão renovando essa lista. Então tá mais ágil e não tá tão burocrático para fazer essa submissão. E qualquer um pode fazer essa submissão. Qualquer um pode fazer essa submissão. Em teoria. Em teoria, tanto a Associação de Pacientes quanto a Sociedade Médica, o laboratório, mas na verdade não é fácil fazer um dossiê tão detalhado, porque você tem que... técnico. É muito técnico, você tem que botar... A demanda não atendida, ok, cada um pode escrever, mas você fazer uma análise de custo-efetividade e de impacto orçamentário não é nada fácil, então... Então não é assim, vai lá, incorpora e tá tranquilo. Não. Na verdade, a participação popular mais importante é na consulta pública. Aí sim, quando alguém submete, e aí sim todos podem participar,
é quando tem uma consulta pública. Isso é interessante. O que é a consulta pública? E aí, fala aí um pouquinho, Maria Paula. Fala O que é a consulta pública? Porque você que é paciente e primeiro eu queria também, antes de falar de consulta pública, eu quero entender também, explica um pouquinho do projeto Navegador Além de... Explica, é uma associação de pacientes e explica o que uma associação de pacientes faz e qual o papel dele, por exemplo, explica pra gente também, depois pra gente voltar a falar em consultas públicas. Bom, a Lend, né, ela foi criada, né, no leste mineiro, no interior de Minas Gerais, com a intenção de levar informação para os pacientes do interior, porque o paciente do interior ele não tem muito acesso à informação sobre a doença inflamatória. Então, a Lend, ela foi criada com esse objetivo, né? Ela tem ali, é um grupo de pacientes, né, que cuidam, né, e que acolhem esses outros pacientes com orientações e informações sobre a doença inflamatória, né? E o grupo de navegadores, né, é o grupo mais bonito que tem na internet, é o grupo de navegadores, tá? Então, vocês podem tirar por mim. O que são navegadores? Navegadores são os pacientes que têm esse engajamento na internet, né? De falar sobre a doença inflamatória, de passar informação, de acolher, né? Então, além de o que ela fez, ela criou esse projeto com o intuito de passar mais informação para esses pacientes com esse engajamento, para que a informação na internet chegue de forma segura. Então, no Navegadores você aprende o que é consulta pública, a importância da consulta pública. Nos Navegadores você aprende como fazer uma pesquisa onde a fonte é segura, tem a orientação com relação à nutrição, né? Então a gente recebe essas informações e quando outros pacientes buscam, né, a gente na internet, porque a gente tem grupos de apoio, tem várias redes de apoio, né, grupos de WhatsApp, e até no próprio Instagram, né, que as pessoas acabam te acessando, porque vê lá, nossa, Maria Paula tem doença de Crohn, não sei o quê, então, peraí, eu vou perguntar para ela como que ela chegou, o que ela sabe da doença, o que ela pode me ajudar. Então, a gente ter essas informações de forma segura, né, e passar isso para os pacientes também de forma segura, com mais segurança, com mais empatia, saber acolher, né, porque uma coisa é você entender, por exemplo, eu falei que eu fui lá, eu pesquisei, há tempos atrás, né, há 10 anos atrás, eu ainda pesquisei, achei artigos científicos, eu traduzi, eu fui atrás, né? Mas e aquelas pessoas que não têm acesso a isso, né? Então, muitas mães que não têm muito acesso à informação, que vê seus filhos com a doença inflamatória. Então, a gente saber fazer esse acolhimento e passar a informação de forma segura. Né? E agora, já a consulta pública, né? Consulta pública é a oportunidade que o paciente tem, né? O paciente familiar ou a rede de apoio desse paciente, que pode ser mãe, pai, filho, amigo, que pode participar da consulta pública, falando o quê? Qual é a importância desse medicamento na vida daquele familiar seu, né? Da sociedade. Exatamente, da sociedade. Então, você, como paciente, você vai falar sobre a sua experiência com aquele determinado, né? Dependendo do que for a consulta pública, né? Para qual medicamento que for. Qual é a importância, o que aquilo ali foi bom para você, né? E aí, você também pode falar, assim, poxa, esse medicamento foi bom para Maria Paula. Então, você vai lá e vai escrever, vai falar a sua... não é só para paciente. Não, a consulta... Para toda a sociedade. Para toda a sociedade. Toda a sociedade pode participar. Então, se eu tenho um parente, alguém que eu conheço, também eu posso dar uma opinião. Exatamente. Mas só para entender, o que é a consulta? É o governo? São as entidades? Então, se você... Que abre e fala assim, o que vocês acham disso? É mais ou menos assim, uma entrevista com a sociedade? Na verdade, então, o dossiê é feito com esses 3 pilares que a gente comentou. E aí, depois também tem uma consulta pública para avaliar o que a sociedade acha de incorporar ou não aquele medicamento para aquela doença. Então, tem medicamentos que a consulta pública, por exemplo, mudou ou mudou uma posição que era desfavorável inicialmente, que passou a ser favorável, ou, por exemplo, ampliou uma indicação. Vou dar um exemplo.
Na doença de Crohn, para você ter acesso ao imunobiológico, você tinha, no passado, que obrigatoriamente ter passado pelas terapias convencionais orais. Mas a gente tem um tipo de doença de Crohn, de manifestação da doença de Crohn, que é a doença fistulizante complexa, que são só as fístulas, que geralmente você não precisa... geralmente não, mas muitas vezes você não tem manifestações intestinais. Às vezes elas são isoladas. Então não faria sentido você fazer medicações que agem exclusivamente no intestino, como algumas medicações orais. Então, para esse tipo de doença, ele já, através da consulta pública, conseguiu que, por exemplo, os imunobiológicos sejam primeira opção. Você já pode ir direto para os imunobiológicos, você não precisa fazer esse estadiamento, você pula etapas. E isso foi conseguido através de uma consulta pública. Que os pacientes e a sociedade falaram, pacientes, os médicos, esperar mais tempo. Não pode esperar mais tempo. Então, quer dizer, já havia, sim, uma cobertura para a doença de Crohn. Mas existe esse rol que a gente fala, o rol é a lista, mas também tem a DUT. A DUT é quando você explica esses pormenores. Então, você fala, pode usar, sim, qualquer medicamento, contanto que ele já tenha feito pelo menos 6 semanas ou 8 semanas de tais e tais medicamentos. Quer dizer, então ele dá uma ordem, ele dá uma progressão. E semelhante a isso na saúde privada, na saúde pública a gente tem os PCDTs, que são os protocolos clínicos, né, de diretrizes terapêuticas, que também são um guia ali orientador. Para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Então ele fala assim, na doença leve, a ordem, né, tal medicamento, depois tal. Na moderada, tal e tal. Na moderada grave, tal e tal. E aí a gente também tem que ir seguindo para poder tendo acesso. Então o acesso, ele está muito ligado a várias questões. Então assim, primeiro, Crohn ou retocolite. Segundo, público ou privado. Então isso depende dessas questões para a gente ter as categorias de acesso. Então, primeiro ele é aprovado para ter acesso no público, para depois ele entrar no PCDT? Qual é a... Não existe isso. Não existe isso. Por exemplo, a gente... vou dar um exemplo, tá? Na retocolite ulcerativa. Na retocolite ulcerativa, a gente tem, no âmbito público, a aprovação de 2 imunobiológicos venosos apenas. A gente não tem opções. Não tem opção de nenhum subcutâneo, enquanto que no privado a gente tem a opção de um subcutâneo. Por outro lado, no público a gente tem a cobertura de uma medicação oral, que no privado não tem essa cobertura de medicação oral. Então, assim, é claro que quando você faz esse processo e você consegue o acesso em uma das esferas, facilita para quando isso for submetido na outra esfera, falar, olha, já me deram acesso lá no SUS, olha, já me deram acesso lá na ANS. Mas não existe essa ordem que você está pensando, isso que eu quis dizer. Se fosse assim, seria ótimo para o Crohn no SUS, porque o Crohn, na saúde suplementar, a gente tem acesso a todo o rol de medicamentos, que assim, realmente o Crohn na saúde suplementar era o que todo mundo queria, que era o acesso a todo o arsenal terapêutico. Mas, na verdade, no SUS a gente tem, hoje em dia, até um acesso menor em termos de variedade de classe terapêutica para Crohn do que para retocolite. Quantos por cento, mais ou menos, a gente tem hoje no Brasil de pessoas com saúde suplementar, ou seja, convênio? 25%. 25%, ou seja, 75% da população depende do SUS, né? Sim. Ainda bem que tem o SUS, super importante, mas depende do SUS também. Então, quer dizer, 75% só tem uma opção de classe terapêutica nesse caso. Né? E falando também de associação de pacientes, o quanto ela é importante também para ajudar a mobilizar quando houverem essas consultas públicas, mas também eu acredito que você, quando você começou essa sua jornada, acho que não tinha associação de pacientes ou é uma coisa mais recente? Olha, a associação de pacientes, assim, quando eu iniciei, eu não fui atrás de associação.
né? Na verdade, é aquela coisa, né? Essa rede social, né? Para você buscar lá a associação. Hoje você joga a palavra Crohn ou retocolite e aparece lá uma lista de lugares e, né? De todos os estados de associações que o paciente pode ter acesso, né? E para ter esse apoio. Mas de início, assim, eu não tive contato com a associação, né? Tinha um conhecimento, depois de bastante tempo, fui conhecendo algumas, né? Fui conhecendo pessoas pessoalmente. E aí tem a Lend, né? Que é a que é do meu coração. Que é onde eu sou navegadora. Eu sou uma das primeiras navegadoras, né? Da licença. Então, assim, é super muito importante porque a associação, ela tem que ter tem o objetivo de associar o paciente, ajudar o paciente, né? Seja do que seja, assim, com relação à doença inflamatória. A intenção é você chegar na sala do médico e falar assim, doutor, mas esse remédio não tá dando mais certo pra mim, porque eu já tô sabendo que conversei com o cicrano, que conversei com o beltrano, que esse tratamento, assim, o que o senhor acha? Pra mim não dá certo? E se esse outro comprimido aqui? Então, assim, essa informação, a importância é isso. Você chegar e ter, tá munido de informação para você se cuidar, poxa, né? É você, a gente tá falando de você, né? Às vezes o médico, ele vai te ver, vai te acolher, o que a gente diz é muito importante, o médico acolher. Mas às vezes, o médico, coitado, ele não dá tempo de tudo isso. Então, às vezes fica no automático e às vezes o paciente também fica no automático, né? Tipo, vou tomando isso, só que assim, não vai vendo solução, e vai deixando. Aí quando vai ver, né, doutora, tomou uma proporção muito grande, né? Que aí, para ter acesso a todos os tratamentos, ou Crohn ou retocolite, aí tem que chegar de uma forma um pouco mais... E ter conhecimento também. Exatamente. A pessoa ter conhecimento, saber que existem outras opções terapêuticas. Você não precisa ser um expert, né? Uhum. Eu mesma não sei todos os nomes de todos os medicamentos, esses nomes super complicados. Então, assim, não sei. Mas você chegar no médico e falar assim, mas doutor, eu vi essa informação aqui. O que o senhor acha? Será que pra mim não vai dar certo? E esse exame aqui, pra gente ver se... Será que... Né, porque fica aquele ponto de interrogação. Será que eu tenho mesmo retocolite? Será que eu tenho mesmo doença de Crohn? Né? Será que realmente eu tenho Crohn ou será que eu tenho retocolite? Então, tem sempre essas dúvidas. E aí você buscar um pouquinho da informação. Às vezes você não tem acesso à internet, mas você tem as pessoas, que é as associações. As redes de apoio. Né? Exatamente, as redes de apoio. Excelente. Bom, tô adorando o papo, tá cada vez mais interessante. Esse é só o segundo papo que a gente tem aqui no nosso podcast. E para encerrar, queria fazer uma pergunta para cada uma das duas. Para a doutora Renata, eu queria saber o que ainda falta para termos cada vez menos pacientes sofrendo da doença ou dos sintomas da doença, ou pacientes cada vez mais bem tratados? Eu acho que está faltando acesso, né? Como eu até comentei no primeiro episódio, quando a gente fala de acesso, não é nem só acesso a medicamentos, mas também, assim, acesso a um diagnóstico mais precoce. Então, a gente tem dificuldade de colonoscopia no SUS, a gente tem dificuldade de calprotectina no SUS, que é um exame laboratorial de fezes que a gente faz o acompanhamento, o monitoramento. Às vezes até proteína C reativa, que é um exame de sangue, a gente tem dificuldade. Então, e no privado, apesar da calprotectina estar no rol também, muitos pacientes relatam dificuldade de entregar esse exame de fezes e ser aprovado na hora. Às vezes os convênios exigem que você vai lá com o frasquinho de fezes, mas não foi autorizado hoje, volta daqui a 2 dias, aí tem que colher nova amostra, enfim. Então, assim, melhorar o acesso de uma forma geral, e isso vai, com certeza, encurtar essa jornada do paciente. E, especificamente, na questão dos medicamentos, é você ampliar o arsenal terapêutico, porque como é uma doença crônica para a vida toda, se você tiver poucas opções, e a gente sabe, e a gente comentou aqui que podem existir falhas ao longo do caminho e que 30% não é desprezível,
Então, assim, é importante você ter outros caminhos, você ter outras opções, para o paciente não ter que sofrer várias cirurgias, para o paciente não ter que ter várias hospitalizações, porque muitas vezes fica uma sensação que essas medicações de alto custo são caras e que não teria uma sustentabilidade, mas é porque as pessoas estão olhando exclusivamente para o preço da medicação e não estão olhando para um todo, que esse paciente não está afastado do trabalho, esse paciente está com menos internação, esse paciente está com menos cirurgia. Então, esse todo tem que ser observado na hora que a gente faz esse dossiê, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, daí, a consulta pública é importante para a gente falar isso. Tanto nós, enquanto GDIB, temos essa possibilidade, não só nossos médicos, quanto os nossos gastroenterologistas, nossos psicólogos, enfim, toda a nossa equipe, porque é um grupo multidisciplinar, assim como deve ser o acompanhamento desses pacientes, a gente tem que ter a nossa voz ali na consulta pública, assim como a importância tremenda, não só das associações de pacientes, como da rede de apoio, de uma forma que é a melhor forma de fazer a participação social. E é isso, eu acho que melhorar a qualidade de vida passa muito por melhorar o acesso. E acesso aos medicamentos, ao tratamento, mas também a informação de qualidade. Fantástico. Quando a gente fala de acesso, é acesso a tudo, né? Isso. Um tratamento global, inclusive, né, de informações. E para você, eu queria perguntar como que se foi um divisor de águas ter acesso a um tratamento de super qualidade, o que mudou depois de ter um tratamento adequado, como ela falou, que você falou, bom, agora está controlado. Eu, assim, na minha jornada, né, graças a Deus hoje tem remissão, eu passei aí por esse processo de mudança de medicamento, porque eu tive que fazer uma pausa, e aí quando eu fui retornar a esse medicamento, ele já não estava fazendo mais efeito. Então foi assim, eu falei, poxa, lá vamos nós, né, para um outro biológico. Então, ter acesso ao tratamento foi extremamente importante, porque hoje eu estou em remissão, né? Então, para o paciente hoje, ele busca isso, né? A grande maioria dos pacientes fala assim, eu quero remissão, quero remissão, quero remissão. Mas a gente também tem que fazer por onde, né? Tem que entender que não é um tratamento de curto prazo, né? Você não vai tomar um comprimido hoje, vai esquecer de tomar 3 dias melhorei um pouquinho, não tô mais com diarreia, tô curado. Não é assim que funciona para a doença inflamatória intestinal, é uma doença crônica que você vai ter que tratar por um grande, assim, eu digo pro resto da vida até a gente encontrar a cura, né? Eu costumo falar dessa forma, mas o que você tem que entender é que ter acesso a isso, ter acesso aos processos, ter acesso ao tratamento é, assim, divino, né? Só que você também tem que fazer por onde? Fazer a sua parte. Exatamente, porque não adianta você ter acesso a tudo e você não fazer a sua parte, né? Tanto cuidar da cabeça, cuidar de fazer uma atividade física, né? Porque o médico fala, tá com dor articular, vai fazer uma atividade física, ajuda. Mas todo mundo não gosta da atividade física, quando tá com dor ninguém quer fazer, né? Então, assim, a gente tem que fazer por onde também. Excelente. Eu acho que tem esse ponto que você falou é super importante, porque normalmente, né, doutora, a gente acha que tudo põe nas costas do médico, né? Ele que tem que prescrever certo, ele tem que brigar pela droga, tudo, mas tem um papel fundamental do próprio portador da doença. Bom, queria agradecer imensamente mais uma vez a presença da doutora Renata. Maria Paula, super obrigado por estar aqui dando essa super demonstração de garra aí. E esse excelente trabalho que você faz, as duas fazem um excelente trabalho, cada um na sua função. E eu acho que é isso. A gente precisa mover mais a sociedade, com informação principalmente, para a gente conseguir fazer com que essa doença seja cada vez mais controlada e mais pacientes tenham acesso a informações, exames, etc., né? Muito obrigado. E para vocês que assistiram o episódio 1 e agora aqui o episódio 2, lembrando que vai ter o episódio 3 e 4. A gente vai falar um pouquinho sobre outros assuntos com outras pessoas para a gente aprofundar um pouquinho mais na jornada do paciente com doenças inflamatórias intestinais. Para você que não assistiu o primeiro capítulo, eu peço que assistem,
e recomende para alguém. Isso é muito importante. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, melhor. Muito obrigado e até a próxima.